Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa, professora de preparatórios para concursos públicos. O nosso tema hoje, interessante, ética no Serviço Público Federal, onde nós vamos analisar o decreto 1171 de 1994, que instituiu o Código de Ética Profissional no Serviço Público, ok? Bom, esse tema, ética, é um tema muito interessante, muito importante para a vivência na sociedade. É um tema da filosofia, né? Eu não sou filósofa. É um tema também muito ligado à história mundial e principalmente no que se refere ao serviço público, à administração pública, à gestão pública, à história nacional, à história brasileira, ok? E é um tema que vem sendo bastante cobrado em prova, porque apesar de algumas pessoas considerarem aí as regras de comportamento traçadas nos vários códigos de ética como regras óbvias de atitudes, de condutas, aquilo que se espera de um ser humano na vivência em sociedade, aquilo que se espera de um profissional no exercício de sua profissão. O Brasil, ele viveu uma crise aí de padrões, de comportamentos éticos e de repente se percebeu que era sim preciso se falar do óbvio, entendeu? Porque aquilo que entendíamos como óbvio não era tão óbvio assim, né? Ok? Por isso que o nosso estudo não vai adentrar em conceitos filosóficos, não vai adentrar em conceitos e aprofundar contexto histórico. O nosso estudo se apoia nas provas de concurso. Esse é um módulo teórico, existe também um módulo de questões, certo? Mas a minha abordagem é tomar como base, tomar por emprestado conceitos da filosofia sobre moral e ética, ok? Tomar emprestado alguns contextos históricos, porque dentro dos editais se cobra esses temas aqui apresentados, ética e moral, ética, princípios e valores, lógico, a concepção de ética está muito ligada também ao exercício, à concepção de princípios, ao exercício de valores, o ser humano como aquele que pode efetuar escolhas conscientes. Então, a ética ela está ligada ao poder de escolha, e esse poder de escolha, quem vivencia somos nós, né? Nós somos a única espécie de animal que tem essa possibilidade, a possibilidade da escolha consciente, certo? Então, a ética está ligada muito ao exercício da consciência, da liberdade humana, certo? Essa liberdade consciente. Ética e democracia, exercício da cidadania. O Brasil, a democracia brasileira, instituída pela Constituição de 88, ela vem aí de uma história, né, vem num contexto histórico, o chamado sufrágio universal, o voto, nosso voto que é tão debatido, se ainda é consciente, se não é consciente, qual é se é ou se não é, qual é a importância dessa concepção voltado para o concurso público, a ética e função pública e ética no setor público, certo? Sempre lembrando que o foco maior é a análise dos assuntos aqui abordados, principalmente dos pontos aqui que estão inseridos no decreto 1171 de 94, ok? Vamos analisar todos os seus dispositivos, sempre pensando aí na prova de concurso. Porque o meu objetivo, eu espero que seja o seu também, é que você gabarite as questões de ética na sua prova. É uma matéria muito tranquila em termos jurídicos, ok? Certo? Então, apesar de alguns alunos falam assim, Claudete, olha só, meu Deus, eu leio, escuto aulas sobre ética e moral,
Aí quando eu penso que eu estou entendendo, aí eu vou lá fazer a leitura dos artigos jurídicos sobre, né, no Código de Ética Profissional e de repente tudo fica muito confuso. Sabe por quê? Porque na filosofia, ética e moral tá, lógico, tem lá, né, as divergências, mas ética e moral está muito bem resolvida enquanto conceito, enquanto, né, enquanto estudo da filosofia. Agora, e lógico que esses conceitos foram utilizados pelo nosso legislador para editar os vários códigos de ética profissionais, certo? Tudo bem? O problema é que, eu sempre digo isso, não é de propósito, não é uma crítica, é fato, o nosso legislador nem sempre ele é muito didático, né? Ok? Então, muitas vezes, aquilo que o doutrinador, o historiador, o professor, o mestre, o pedagogo construiu, né? O cientista social construiu, o legislador pegou por empréstimo e deu uma emboladinha nos conceitos. E é por isso que muitas vezes a gente tem essa exata noção. Caramba, estudei, vi palestras, ouvi aulas e continua aí meio sem entender qual a diferença entre ética e moral, qual o norte, qual o caminho tomar para resolver as questões de concurso, ok? Certo? Eu trago aqui também algumas charges, alguns conceitos de doutrinadores, de professores, doutores, para nos apoiar nesse estudo. Só que, mais uma vez, reforçando que o meu foco, eu não sou filósofa, eu não sou historiadora, eu sou professora concurseira. Então, apesar do assunto ética ser um assunto estudado com maior aprofundamento na filosofia, o meu objetivo aqui é acertar a questão de concurso, ok? Fazer com que você acerte a questão de concurso. Tudo bem? Bom, você, né, está estudando para concurso, está tentando um cargo no Serviço Público Federal, você, com certeza, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, vivenciou aí na mídia, acompanhou aí de alguma forma o cenário político brasileiro, onde o povo, inclusive, tomou as ruas, tomou praças, fez movimentos pelas redes sociais, movimentos que nasceram pelas redes sociais, exatamente por conta desse questionamento, né? Quantos escândalos vivenciamos, quantas fraudes foram denunciadas, ainda estão sendo investigadas, certo? E aí é essa concepção que o brasileiro tem. Puxa vida, apagão ético, né? Porque o que nós esperamos dos nossos administradores públicos não vem sendo observado. Importante também lembrar que, apesar da corrupção, da inadequada conduta ser aquela que aparece na mídia, é fato que a gente não pode achar que todo e qualquer administrador público, ele é dotado de conduta inadequada em termos éticos, ok? Certo? Essa máxima, esse absolutismo nessas afirmações, se está na política, primeiro que política, quando se fala que se está na política, está se falando do contexto partidário. Cuidado com isso, né? E se está lá é porque não presta, já tem um desvio de conduta, já olhamos para essa pessoa de forma desconfiada, não é isso? E eu estou há 20 anos no serviço público e venho percebendo essa transformação na conduta dos agentes públicos. É fato que cada vez mais, desde a Constituição de 88, nós verificamos que ingressam no serviço público pessoas conscientes, qualificadas, comprometidas com a sua função, conscientes do seu papel na sociedade, ok? Certo? Então, a ética no serviço público, ela está diretamente relacionada com a conduta dos funcionários públicos que ocupam cargos públicos. Cargos públicos no sentido lato da palavra, né? Qualquer função pública, cargo público, emprego público, ok?
Tais indivíduos devem agir conforme um padrão ético, exibindo valores morais como a boa-fé e outros princípios necessários para uma vida saudável no meio da sociedade. É claro que aquilo que se espera de um agente público, de um servidor público, é aquilo que se espera de um ser humano decente, probo, honesto, íntegro, humilde, não é isso? Esses são valores, são princípios que devem nortear a nossa vida em sociedade. Porque nós, seres humanos, somos essencialmente o quê? Coletivos, vivemos em sociedade. Precisamos enxergar o outro e respeitar o outro. Nessa concepção é que a gente vai encarar e analisar a conduta do agente público, ok? Moral e ética são conceitos distintos, ok? Que trazem aí grande confusão. Mário Sérgio Cortella, um filósofo, para mim o maior filósofo da atualidade, ele faz a seguinte observação. Olha só. Não, isso aqui não é um conceito do Mário, né, do Mário Cortella, mas ele faz a seguinte observação. Existe aí uma grande confusão pelos legisladores, porque moral é um conjunto de normas, olha isso, é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem na sociedade, e essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição, pelo cotidiano. A moral, ela tem um caráter obrigatório, ela impõe a observância sob pena de punição, não necessariamente a punição penalidade esculpida numa lei, entendeu? Mas, né, essa punição pode ser simplesmente por um costume da própria sociedade. Aquele que não se adequa ao grupo, ele é afastado pelo grupo, pela própria conduta social, ok? Ele acaba sendo marginalizado, ele é colocado à margem da sociedade, certo? Então, a moral, ela é um conceito que pode variar de tempo, de lugar, né? Ok? O que era totalmente inadequado algumas poucas décadas atrás, hoje é, né, normal, comum, certo? O que é moral para algumas sociedades na África, para nós aqui é totalmente inadequado, é totalmente imoral, certo? Então a moral, ela vai acompanhar um tempo, ela vai acompanhar um grupo social, um determinado lugar, então ela tem essa oscilação, certo? É um conjunto de normas que julgam o comportamento do homem em sociedade. Existe aí citado aí pelos filósofos, o caso da Rosa Parks no alto da segregação racial dos Estados Unidos, que ela ousou sentar num banco de ônibus destinado aos brancos, né? Ela, negra, sentou num banco que era destinado aos brancos e chegou um branco e ela se recusou a levantar. Na época, a conduta desta senhora, dessa costureira, foi totalmente imoral, porque ela ousou contrariar as regras vigentes, ok? Certo? Os costumes vigentes. E hoje nós verificamos que a conduta dela foi totalmente ética. A ética é uma ciência que vai refletir sobre os padrões morais de comportamento, certo? Então a ética, ela não oscila como a moral, né? E de acordo com o tempo, com o grupo e com a localidade, certo? Ela não vai oscilar, porque ela é uma ciência que vai estar sempre refletindo sobre o comportamento moral, sobre as condutas ditas morais daquele grupo, daquela época, daquela sociedade. Então, ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens da sociedade em que vive, garantindo, outro sim, o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no meio social, mas sempre atrelada essa forma de comportamento à sua liberdade de escolha. Não podia deixar de citar o mestre, né, Mário Sérgio Cortella,
onde ele define com muita propriedade, de uma forma muito atual. Ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero? Devo? Posso? Quero? Devo? Posso? Nem tudo o que eu quero, eu posso. Nem tudo o que eu posso, eu devo. Nem tudo o que eu devo, eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve, dentro da sua liberdade de escolha, ok? Então, o servidor público, no exercício da sua função, é claro que ele tem lá um rol de deveres. Além do rol de deveres, ele tem um rol de proibições, né, das vedações, ok? E um rol de direitos, é claro, nem tudo se faz de deveres e proibições. E um rol de direitos. Todas essas regras, algumas positivadas, outras não, elas precisam estar em harmonia. Claro que, no exercício da sua função, o servidor público, ele vai analisar as suas escolhas, porque nem tudo que está na lei, nem tudo que está na legislação é sinônimo de justiça, é sinônimo de conduta ética, certo? Ok? Então, muito cuidado com isso. Há bem pouco tempo, né, alguns anos atrás, foram questionados salários exorbitantes, as remunerações, os vencimentos, os subsídios exorbitantes de alguns agentes públicos, que alguns agentes públicos estavam recebendo. E algumas respostas foram: não, mas eu conquistei quando vigente uma lei. Então, olha, eu realmente estou recebendo uma remuneração exorbitante, mas eu estou dentro da legalidade. Sim, é legal, mas é ético, certo? Então é exatamente esse questionamento. O Código de Ética, ele apresenta regras deontológicas que são, né, que a deontologia, trago aqui a sua definição, pode ser entendida como um conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Então, quando se pensa em regras deontológicas, eu penso conjunto de deveres, regras de conduta, de comportamento de determinada categoria profissional. Qual é a categoria profissional aqui analisada? Agente público federal. Quando eu penso em agente público federal, eu penso naquele que está inserido no serviço público federal com a missão de executar o serviço público em prol do interesse da sociedade. Claro, não seria outra missão, ok? Ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão de acordo com o código de ética de sua categoria. Interessante observar que o professor Cortella, ele faz a seguinte observação: olha, se ética é a ciência que estuda, né, o comportamento humano na sua liberdade de decisão dentro de um padrão moral de comportamento, na realidade o que nós temos não são códigos de ética, não deveriam ser códigos de ética, e sim códigos morais de cada profissão. Porque, como eu falei para você, o nosso legislador, ele foi lá nos conceitos filosóficos, né? Foi lá nos conceitos da filosofia, da ciência, mas quando trouxe aqui para a área jurídica, ele deu uma misturada nos conceitos. Por isso que você, caramba, quando eu achei que eu tinha entendido a diferença entre ética e moral, código de ética? Como assim? Então, o que nós temos aqui são condutas morais, aquilo que é imposto ao servidor, ok? Sob pena de sanção, tendo em vista que o administrador público estará investido do poder disciplinar, certo? Para cobrar a conduta adequada, a observância dos deveres dos seus subordinados, dos agentes públicos, ok? Eu estou falando isso do federal, mas isso porque estamos analisando o decreto 1171, mas isso vale para o federal, para o estadual, para o municipal, ok? Distrital. Bom,
E aí, a primeira regra deontológica do Código de Ética é a seguinte: olha, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do seu cargo ou função, ou fora dele. Isso é muito importante. Seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. Você não deixa de ser um agente público, você não perde a investidura do seu cargo quando o seu expediente se encerra. Você continua agente público e você é imagem da administração pública. Eu sei disso, eu vivo isso há 20 anos. Ok? Então, quando as pessoas passam por mim, lógico que conhecem muito a Claudete Pessoa como a professora, mas sabem que a Claudete Pessoa é oficial de justiça. Entendeu? E a sociedade espera desse agente público um comportamento adequado, né, para um agente público. Senão você, olha lá, oficial lá de justiça, olha o que ela estava aprontando, olha a conduta dela, esquisita, né? Como nós somos imagem da administração perante a sociedade a todo tempo, a nossa conduta fora do cargo também traz reflexos funcionais no que se refere ao padrão ético de comportamento, ok? Certo? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Imagina quando eu bato lá na casa da pessoa: olá, bom dia, eu sou Claudete, oficial de justiça. Lógico que eu tenho que ser simpática, um sorriso, né? Porque a notícia é péssima, raramente a notícia é boa, né? E aí, eu sou imagem da administração. Eu preciso estar ali com a exata noção que estou cumprindo uma função, ok? Um dever, mas que eu estou ali enxergando uma outra pessoa. Eu não posso, lógico, me inserir na questão, no conflito dessa pessoa. Eu não posso, por exemplo, achar que todo réu é um pilantra e que todo autor é um santo. Às vezes é o contrário, certo? Eu tenho que cumprir a minha missão. Despejo, busca e apreensão de criança, né? São duas ações, dois atos meus, do próprio do oficial de justiça, em que nós precisamos conduzir da melhor forma, respeitando a dignidade da pessoa humana, mas fazer cumprir a lei, porque nós estamos ali usando a força coercitiva estatal, fazendo cumprir uma ordem judicial, é o exercício jurisdicional que foi, né, que foi já sacramentado pelo juiz, o juiz determinou, tomou a decisão e agora é preciso colocá-la no mundo dos fatos, certo? E aí, os atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Quantas vezes, né, e umas 2 ou 3 vezes, em alguns despejos, pouquíssimos foram despejos que eu realizei, mas num determinado despejo que eu realizei, eu trato as pessoas com da melhor forma, porque não tem outro caminho, o jeito tem que sair, não tem jeito. E no final do despejo, eu saí dali com uma bela oração, né? E a pessoa me agradeceu pelo jeito que eu tratei, apesar do despejo ter ocorrido, e ainda saí convidada para o aniversário de 15 anos da neta da senhora que estava sendo despejada. Por quê? Porque ela percebeu que eu não tinha outra conduta, mas que apesar da ordem ser horrível, né, eu cumpri a minha missão respeitando aí a dignidade da pessoa humana, respeitando a sua condição, ok? Bom, e aí, pensando nesse comportamento, também mais uma frase do Cortella, já estou abusando aqui, né, que todos os nossos administradores deveriam refletir, ter assim na sua mesa de trabalho: a finalidade do poder é servir. Um poder que, em vez de servir, é um poder que se serve, esse é um poder que não serve. Quando nós estamos investidos, nós agentes públicos, desde o menorzinho, né, até o mais graduado, até um membro de poder. Quando nós estamos investidos de um poder,
E qualquer agente investido de uma função, de um poder, eles têm que estar com esta consciência. Estou ali investido de um poder para servir ao público. E muitas vezes servir ao público significa ter um detalhe, ter inclusive uma linguagem acessível. Se eu, oficial de justiça, chego para um devedor de pensão alimentícia, o senhor está sendo citado, estou lhe dando, está sendo citado para pagar a sua dívida sob pena de ser executado. Imagina, a pessoa, meu Deus, instituir a pena de morte, eu não estou sabendo, ninguém me avisou. Então, lógico que esse respeito com o outro significa dar a mensagem de forma que ele consiga compreender. Isso também é uma conduta adequada de respeito ao outro, ao cidadão. Eu preciso dizer a ele, olha, o senhor não pagou sua pensão, não é isso? Pois é, o senhor precisa pagar ou comprovar que já pagou, senão pode ser dado início a um processo de cobrança e o senhor pode, sabe o quê? Ser preso, porque se pensão alimentícia o senhor sabe que dá em prisão, não é isso? Ok? Percebeu? Eu falei a mesma coisa. Mas eu consegui dar o meu recado. Não adianta usar um linguajar rebuscado, técnico, e não atender, não servir a essa pessoa com que você está lidando, com que você está atendendo, ok? Certo? Bom, para ilustrar, vou sair agora do vídeo, bem interessante essa charge, onde as relações humanas, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, eu já vi isso acontecer nas relações de poder, né? Viu só? Virei sua chefe, mas olha, vou continuar sendo a mesma amigona de sempre. Agora pode lamber meus pés. Bom, então nós percebemos que o poder não pode ser exercido por qualquer pessoa. É lógico que você com certeza já percebeu e já talvez tenha vivenciado diferenças entre chefias e lideranças. A chefia é tão almejada por muitos, mas líderes são poucos. O chefe ele se impõe, o líder é naturalmente escolhido, não é isso? Ok? O chefe ele impõe suas vontades, o líder ele tem os seus seguidores que por liberdade, por escolha o seguem. O chefe ele é uma exigência, ele vem com várias exigências. O líder não, o líder ele democraticamente concilia as vontades, as ideias e acaba naturalmente conduzindo ali aquele grupo. Bom, e aí estou falando disso porque o poder emana do povo. Onde está isso? Na nossa Constituição Democrática de 1988. É lógico que o voto é a maior expressão da cidadania democrática, não é isso? Claro, é uma conquista brasileira. Precisamos melhorar? Claro. Precisamos evoluir? Claro que sim. Mas já evoluímos bastante. Quando o examinador coloca lá ética e democracia, exercício de cidadania, não podemos esquecer de que o voto foi uma conquista, ok? E que existe aí, no próximo bloco, eu vou citar de forma objetiva alguns pontos históricos na conquista, na evolução desse exercício de cidadania, ok? Certo? Mas isso fica para o próximo bloco. Se você está assistindo essa nossa introdução ao estudo, ao Código de Ética do Serviço Público Federal, nas redes sociais, acesse o site e adquira o módulo completo. Também tem um módulo de exercício. Vamos analisar várias questões de concurso, sempre focado no Código de Ética, ok? Não são aquelas questões de filosofia, são questões do campo jurídico. É esse o meu objetivo. O nosso curso é voltado para a conquista de cargos públicos no Serviço Público Federal. Então,
Esse é o foco, essa é a nossa linha de abordagem. Até a próxima. Olha, essa é a novela concurseira que você pode assistir e acompanhar, viu? Somente essa, porque concurseiro tem que ter foco total no edital. Combinado? Até o próximo bloco. Tchau, tchau.